Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos desta presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão do dia 5 de maio de 2025. Solicito ao vereador Davi André de Almeida, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Quero cumprimentar as pessoas que já estão conosco aqui na Casa Legislativa, também que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube, a TV Serra e demais pessoas. Expediente do dia 5/5 de 2025. Resposta aos pedidos de informação número 26, 27, 28 e 30, 2025. Ofício da Secretaria de Gestão e Governo, número 78 de 2025, encaminhado aos PLs do Executivo, número 14 e 15 de 2025. Convite da Escola de Turno Integral, 1º de maio, para participar do Sarau de Literatura e Arte no dia 23 do corrente mês, às 19 horas, na quadra de esportes da Escola 1º de maio. Pedido de informação número 36 do vereador Juliano Baumgarten. Pedido de providência número 84 de 2025 do vereador Juliano Baumgarten, solicitando concertos na rua Ângelo Gardini. Senhor presidente, seria isso nessa noite. Obrigado, vereador Davi. Nesta noite, então, quero cumprimentar o pessoal da linha Jacinto, aquelas comunidades que aqui se fazem presente. E também hoje teremos, então, a tribuna popular, que fará uso dela o senhor Antoninho Luiz Tonin, tendo como pauta o 19º Campeonato Brasileiro de Quadrilho. Então, convido o senhor para usar a tribuna pelo tempo de até 10 minutos para tratar deste tema. Boa noite a todos. Sou Antoninho Luiz Tonin, representante da Comissão Organizadora de Quadrilho da Comunidade de São José da Linha República. Primeiramente, quero agradecer ao presidente da Câmara, senhor Jorge Sensi, pela oportunidade de estar aqui e falar sobre o 19º Campeonato Brasileiro de Quadrilho, que acontecerá em Farroupilha. Também quero agradecer a presença dos demais vereadores das bancadas e da imprensa aqui presentes. Em especial a vereadora Glaci Silvestrin, por abraçar e apoiar a causa. Quero dizer que podemos continuar a caminhar juntos para que esse evento seja um sucesso. Também quero dedicar algumas palavras para reconhecer a importância de toda a comissão organizadora e a comunidade que está engajada a participar e dedicar seus serviços ao evento. Estou aqui hoje para falar do jogo do quadrilho, comentar sobre sua história e participação de Farroupilha neste contexto. Existe um filme chamado O Quadrilho. Ele é um romance brasileiro de Fábio Barreto, baseado no livro de José Clemente Pozenato, publicado em 1985 e adaptado para o cinema em 1995. O filme foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 1996. Algumas locações que aparecem em cenas do filme são de destaque para o nosso município de Farroupilha, como
a Casa de Bona, o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio e especialmente a Cascata do Salto Ventoso, onde foram gravadas as principais cenas. O filme se passa em 1910, numa comunidade rural do Rio Grande do Sul, habitada por imigrantes italianos. Dois casais muito amigos se unem para sobreviver e decidem morar na mesma casa. Mas o tempo faz com que a esposa de um se interesse pelo marido da outra, sendo correspondida. Após algum tempo, os dois amantes decidiram fugir e recomeçar outra vida, deixando para trás seus parceiros. Baseado nessa história desse romance, surgiu o jogo do quatrilho. O jogo de cartas de tradição cultural é praticado em festas, encontros sociais e torneios em todo o Brasil, especialmente nas regiões sul. O quatrilho é jogado com um baralho espanhol de 40 cartas com 4 jogadores e um distribuidor. A característica principal é a troca de parceiros a cada jogada, o que exige estratégia e comunicação entre os jogadores. O objetivo é formar combinações de cartas e pontuar, com a pontuação dependente do valor das cartas e de forma como são chamadas as combinações. Agora, depois de explicado o jogo, vou falar sobre nós amigos que mantemos esse costume. Os amigos de quatrilho de Farroupilha fazem parte dos jogos desde 2005, participando de 240 campeonatos em 35 cidades do Rio Grande do Sul e 120 campeonatos em 15 cidades do estado de Santa Catarina. Estivemos também em um campeonato brasileiro na cidade de Sorriso, no estado do Mato Grosso. Farroupilha já foi representada por mais de 25 participantes, sendo a segunda cidade com maior número de jogadores no Campeonato Brasileiro na cidade de Cotiporã. Praticamos os jogos em salões das comunidades e muitas vezes nos reunimos nas casas como forma de lazer e diversão. O jogo do quatrilho nos leva longe e com ele podemos conhecer diversas cidades, fazer novas amizades e participar de vários campeonatos. O grupo se destaca pela paixão e exemplo em manter a tradição viva e conservar os costumes, garantindo que a cultura e a história continuem a ser valorizadas. E com esse orgulho, os jogadores da linha Jacinto e linha República foram premiados muitas vezes. Ao todo, posso citar 50 troféus e mais de 120 medalhas conquistadas individualmente. Também quero citar que representei nosso município no 11º Campeonato Brasileiro de Quatrilho em Faxinal dos Guedes, no estado de Santa Catarina, no dia 25 de julho de 2015, onde tive o privilégio de ser campeão brasileiro. Completando sobre o quatrilho, dentro do jogo contamos também com o ranking gaúcho, que é um sistema de soma de pontos e classificação anual, que pontua e acompanha os atletas que participam dos campeonatos válidos. O calendário de campeonatos é disponibilizado em dezembro para cada ano sequente e para melhor organização dos participantes. Existem rankings, este ranking serve como uma ferramenta para determinar a capacidade de cada atleta e para que os organizadores possam definir a ordem de competições dos torneios. O ranking é atualizado periodicamente, geralmente após cada campeonato válido. Nós também participamos do ranking do quatrilho no estado de Santa Catarina.
Nossa comunidade de São José, Linha República, interior de Farroupilha, já teve a honra de sediar o Campeonato Brasileiro de Quadrilho em maio de 2018. O evento contou com a presença de participantes de 4 estados, 48 municípios e 238 jogadores. Também tivemos a oportunidade de realizar o Campeonato Gaúcho em 2 ocasiões, sendo outubro de 2022 e outubro de 2023. Neste ano, sediaremos novamente o Campeonato Brasileiro de Quadrilho no dia 17 de maio de 2025, no Salão da Comunidade Linha República. O evento tem início às 8 horas, com café da manhã, abertura às 9h30 e às 10 horas o início do jogo. Teremos também almoço às 12 horas e às 20 horas o encerramento dos jogos e, por fim, jantar. Com alegria, convido a todos a participar e prestigiar conosco o 19º Campeonato Brasileiro de Quadrilho. Nós, da comissão organizadora, contamos com a ajuda e a presença de todos. Obrigado pelo espaço e pela atenção. Então, agradecemos ao senhor pela sua explanação, também pelo histórico, né, que o senhor traz, e aproveitamos também para parabenizá-lo, né, por ser campeão brasileiro desta modalidade. Então, parabéns em si. Então, agradecemos em si também ao convite da vereadora Glaci. Obrigado, senhor Antoninho. Passamos ao espaço, então, aos senhores vereadores para alguma colocação referente ao tema. Vai falar. Com a palavra, a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite a todos, o presidente da Câmara, os colegas vereadores, as colegas vereadoras, a comunidade aqui presente, em especial a comunidade de Linha República, Linha Jacinto e ao redor, e as comunidades vizinhas, né? E parabenizar vocês por levarem adiante, né, essa cultura tão importante, né? Porque tem que ter as pessoas que têm essa cultura levar e que os mais novos possam seguir, né? Porque sem os ensinamentos dos nossos antepassados, vocês não estariam hoje levando adiante esses jogos que vocês hoje estão participando, vão ter esse campeonato, então, no dia 17, que é tão importante, né? E que os filhos de vocês e os nossos pessoas mais novas, né, possam continuar a levar adiante, então, essa cultura que é tão importante, certo? Muito obrigado. Obrigado, vereadora Glaci. Com a palavra, o vereador Juliano Balgatti. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar todos os cidadãos e cidadãs presentes aqui nesta noite, em especial o senhor Antoninho, que representa, enfim, o jogo do Quadrilho, o padre Joone, o Adamate da imprensa, enfim, todos os munícipes que nos acompanham aqui dos seus lares. Bom, eu acho que é importante, né, e é simbólico, nos 150 anos da imigração italiana, tendo Farroupilha como berço da imigração italiana, nada mais do que um jogo genuíno da cultura italiana, um jogo que carrega consigo não só a tradição, mas o próprio voa mais além, na questão imaterial, né? O saber fazer, uma forma que transcende, e como o Antoninho falou, que deu origem ao livro do professor Clemente Pozenato e depois virou um filme que por pouco não foi premiado internacionalmente, que é típico e que mostra de fato a questão da cultura italiana, da questão de como que é jogado a troca do par, que é a forma também de pensar a estratégia e, claro, manter viva a cultura, a tradição. Eu tenho me debruçado e cobrado desde a legislatura passada, inclusive estamos aguardando um projeto novo de patrimônio para cuidar das políticas públicas, porque nós precisamos de instrumentos como salvaguarda, registro, inventário, porque a gente sabe que muitas coisas estão se perdendo. Eu acho que é bacana e eu acho que também a galera do Quadrilho, ela esperava um pouco mais do Poder Executivo. A gente sabe, conversando com o Antoninho, infelizmente o Poder Executivo não aportou R$1 para apoiar um campeonato nacional num ano simbólico.
E eu lembro aqui que no ano de 2018, quando eu trabalhava na Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, que nós aportamos R$10 mil através do Fundel. Não é um valor tão alto, mas é um valor que ajudou a desenvolver, fomentar. E ainda eu vou mais além. Eu acho que isso aqui deveria ter um aporte mais do viés cultural do que esportivo. Porque a gente está falando numa cultura. Então, é importante, parabéns pela organização, pela persistência, e ainda dá tempo, né? O governo pode apoiar, tem que apoiar e tem que incentivar. A gente sabe o quanto se faz necessário manter as tradições, mas não só se mantém as tradições vivas com parabéns, obrigado, que bom. Nós precisamos aporte financeiro. Então, eu faço aqui minha manifestação e digo, o governo municipal tem que apoiar. Inclusive, os vereadores da base podem também nos ajudar, a própria vereadora Glaci, que é do governo, que convidou vocês, e um bom convite, parabéns pelo convite, vereadora. Ajude a cobrar do executivo, precisa de ajuda, apoio financeiro. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano. Com a palavra o vereador Roque Servini. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar aqui o pessoal do Quatrilho, em nome do Antoninho e Toninho, cumprimentar a todos, homens e mulheres, e a comunidade de São José da Linha República, mas também a toda a linha Jacinto aí que participa desse evento maravilhoso que é o jogo do Quatrilho. E eu tenho aqui uma notícia, inclusive, diz o seguinte: Farroupilha cedia Campeonato Brasileiro de Quatrilho, isso foi em 2018, o 14º foi, né? Onde que a prefeitura alcançou R$10 mil. Até falava com o Sadi Tonini aqui, foi difícil de fazer a burocracia, a prestação de contas, mas eles foram agraciados. E hoje, quando a vereadora Glaci convidou vocês, eu achei que ela ia anunciar alguma verba do prefeito para ajudar vocês. Fiquei feliz até, mas parece que não. Então, eu acho que esse tipo de evento mereceria um olhar melhor do Executivo Municipal. E não é aqui palavras ao vento. A gente, quando esteve lá, fez. Não foi o suficiente, não foi tanto, mas foi um alcance. R$10 mil deu para comprar, para fazer, inclusive, a premiação dos participantes. E quando é um jogo que atrai pessoas de diversos pontos do país. Para você ter uma ideia, presidente, agora estavam me falando aqui, vem alguém do Amapá, do Mato Grosso, diversos locais do país. E a cultura italiana, nesse ano de 150 anos de imigração italiana no Rio Grande do Sul, cuja o berço da imigração italiana é Farroupilha, é Nova Milano, é nosso, é aqui. Então, eu creio que seria muito bom que a Prefeitura Municipal, através do Departamento de Cultura, como o vereador Juliano aqui, quando era lá do Departamento de Cultura, eu lembro muito bem, numa reunião de secretários, quando o ex-secretário, ex-vereador, o Catafesta, chegou e disse para o prefeito Claito, vai ter o Quatrilho, e o pessoal está querendo ajuda. Aí o Claito diz, vamos ajudar. E o Juliano, inclusive, era da equipe que tocava aí o Fundel também, e foi feito esse repasse. Então, eu creio que o bom seria que a prefeitura auxiliasse. Não é muito difícil. É um recurso, é um reconhecimento, porque é bonito se reunir lá, jogar, participar, mas não é tão simples assim, né? Dá trabalho, manter viva essa cultura tem custo, tem muito custo. E ser reconhecido é muito bom, é muito bom. Então, parabéns, quero estar lá nesse dia 17, pelo menos dar uma passada, e contem comigo sempre aqui. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Servinini. Com a palavra, o vereador Silonei Monteiro. Boa noite, caro presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite ao seu Antoninho, ao padre Jones e aos demais aí, o Bertuol, que também está nos acompanhando, o Jairo Borgesan e ao Adamati, também com a TV. Estive em Linha República por 2 ocasiões, como diretor de esporte, para acompanhar o Quatrilho, e presenciei lá a interação da comunidade local, e essa tradição precisa ser mantida, pois está na veia da cultura italiana. Espero que ver o Quatrilho também na programação do Entrai. Eu estive olhando no folheto aqui e não vi. Eu lembro que ano passado estava no Entrai também. Então, só não está no folder aqui, né, na programação.
Então, em nome da bancada do MDB aqui, parabenizo todos os envolvidos e lembrar ao Antoninho e os dirigentes do esporte aí, que comandam também o quatrilho lá nesse local, e ao vereador Roque, ao vereador Juliano também, né, que o Fundel está disponível 2022, 2023, 2024 e abriu o edital agora em maio de 2025 também. Então, todos os anos tem o Fundel. E outra, a gente faz questão de avisar aqui também que o Fundel está sendo disponibilizado aí 670 mil em projetos de 10 mil reais e só estão aparecendo aí 3, 4 associações buscando esses recursos. Por mais conferência que a gente fez, por mais informações que a gente passa, a gente vê que o público ele já está um pouco, não sei se é descrente de tudo que aconteceu no esporte antigamente, mas a gente tentou resgatar e deixou esse Fundel aí, esse fundo disponível por 3 anos aí, e agora no último ano que foi a maior adesão, né? Foi 5 associações que foram contempladas. Então a gente fica contente que agora as coisas comecem a fluir. E aí reforço aqui, Antoninho, tá? Quando tiver essas questões aí, procure a prefeitura, porque o edital sai no diário oficial também do município e tem todas as informações para o município poder ajudar as entidades esportivas a se manterem. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Silonei. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Então, se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, então está encerrado o espaço da tribuna popular. Também quero agradecer novamente ao Antoninho e todo o pessoal que o acompanha. Como o requerimento realizado pela vereadora Glaci era para usar a tribuna popular, então por isso que foi necessário que o senhor usasse a tribuna popular. Também para explicar, tá? Obrigado. Seguimos então e convidamos para fazer parte da mesa o padre Jones Fachinelli, membro da equipe sacerdotal do Santuário de Caravaggio, para explanar sobre a campanha da fraternidade pelo tempo de até 30 minutos. Então, se o senhor quiser usar aqui, seu padre Jones, quiser usar a tribuna, como o senhor achar melhor. O senhor que escolhe. Então, tribuna, sono tribuna para o padre Jones Fachinelli. Queria primeiro introduzir e explicar porque do fato de eu estar aqui hoje, né? A Diocese de Caxias do Sul, que engloba esta região de Farroupilha, ela é formada por 32 municípios, desde São Francisco de Paula até Paraí. E foi nos pedido, não é vontade minha, pela coordenação de pastoral, que em todos os municípios fosse lida esta carta, que tem como tema recordar o tema da campanha da fraternidade deste ano. A campanha da fraternidade começa com a quaresma, mas continua pelo resto do ano, pelo resto da vida. Então, uma caminhada que a igreja convida. E aquilo que a gente vai ler aqui, depois no final também algumas colocações, ideias que nós temos, que não é algo totalmente novo, mas nós queremos somar com tudo aquilo que existe nos municípios em todos os poderes, né? Então todos nós formamos a sociedade, por isso que nós queremos ler então esta carta que nos veio da coordenação de pastoral da Diocese de Caxias do Sul, na pessoa do presidente Jorge Sense. Então saúdo a todos os excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Farroupilha. A Igreja Católica está celebrando o ano jubilar ordinário, recordando os 2025 anos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O ano jubilar, também chamado Ano Santo, é um período especial de reconciliação com Deus, com os irmãos e com toda a criação. É, portanto, um tempo de conversão. A Igreja no Brasil, há mais de 60 anos, dá concretude à conversão quaresmal, a partir da campanha da fraternidade, que une todas as dioceses do país, sendo muito apreciada e incentivada pelos papas. Cada ano, a campanha da fraternidade expressa o desejo da Igreja de que a comunidade cristã ajude a sociedade brasileira a converter-se e assumir novos rumos em relação a temas que são relevantes à totalidade de nossa população. De modo particular, chamando atenção para o cuidado com os mais pobres e com o bem comum.
É inerente à fé em Jesus uma preocupação real com as questões sociais, pois o Filho de Deus veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Este ano, em sintonia com o ensinamento do falecido Papa Francisco sobre nosso dever de cuidar da casa comum, nosso planeta, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou como tema da campanha da fraternidade, fraternidade e ecologia integral, e o lema, Deus viu que tudo era bom. Somos chamados a tomar consciência da gravidade da crise socioambiental que já afeta o planeta por conta da ingerência do ser humano, sendo também convocados a substituir a lógica extrativista pela lógica do cuidado. A ecologia integral, tema tão caro ao falecido Papa Francisco, deve ser uma preocupação real envolvendo todas as esferas da sociedade. Os poderes públicos, as esferas públicas, políticas, as autoridades religiosas e a sociedade civil como tal. Por ecologia integral, entende-se o cuidado com todas as relações humanas, sociais, ambientais que compõem a nossa vida nessa casa comum. Naquilo que diz respeito à vida, tudo é interdependente, tudo está interligado. Existe apenas um planeta. Danos irreversíveis já foram causados para longo prazo, mas ainda podemos evitar um desastre maior. O falecido Papa Francisco tinha nos alertado desde o início do seu pontificado que não podemos fechar os olhos a essa enorme crise que ameaça a todos, a começar pelos mais pobres. Se não pensarmos seriamente em uma conversão ecológica em todos os níveis, pessoal e radical, atravessando nossos sistemas econômicos e tendo a preocupação imediata de olharmos, no caso das enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul do ano de 2024, esses fenômenos que no passado eram raros, se tornaram cada vez mais corriqueiros, obrigando populações inteiras a migrarem e se adaptarem. Como Diocese de Caxias do Sul, gostaríamos que os senhores e senhoras nos auxiliassem nesse processo de conscientização, conversão de nossas estruturas políticas, econômicas, religiosas e civis. Todo o esforço investido nessa direção não é em vão. Tampouco é uma preocupação exagerada. Os efeitos da crise estão visíveis, como nos tem alertado a ciência. O envolvimento humano na mesma não pode mais ser negado ou ignorado. Para finalizar, buscamos a palavra do falecido Papa Francisco para nos mobilizar neste tempo forte que estamos vivendo. Convido a cada um a acompanhar este percurso de reconciliação com o mundo, que nos obriga a enriquecê-lo com o próprio contributo, pois o nosso empenho tem a ver com a dignidade pessoal e os grandes valores. Entretanto, não posso negar que é necessário sermos sinceros e reconhecer que as soluções mais eficazes não virão de esforços individuais, mas, sobretudo, das grandes decisões da política nacional e internacional. Portanto, caríssimos membros do Legislativo de nosso querido município de Farroupilha, trabalhamos juntos e nos complementamos a um esforço radical em direção a frearmos o avanço dos efeitos desta crise climática. Que Deus Criador, que pôs o ser humano como fiel administrador de seu jardim, nos abençoe, fortifique e sustente no cuidado com a casa comum. Então, era isto que teria a trazer para vocês, né, o tema da campanha da fraternidade. E também dizer assim, nós temos várias iniciativas
nós queremos nos somar àquilo que já existem. Por exemplo, nós padres aqui em Farroupilha nos reunimos uma vez por mês, não vamos criar coisas novas, mas vamos reforçar aquelas que já existem. Inclusive, a nível de município, a gente sabe que tem um sábado por mês que tem a coleta seletiva, o lixo, várias iniciativas. E nós pensamos assim ali, é um exemplo a nível do santuário da paróquia Nossa Senhora de Caravaggio. Se nós convencermos a população a separar o lixo como deve, já é uma grande coisa, né? A começar pelas nossas comunidades e pelos nossos salões que não estão fazendo. Então, nós também reconhecemos, às vezes, a nossa que precisamos crescer. Então, é formarmos parceria com todos vocês, somando a todas as iniciativas que existem. Então, agradeço aos senhores e às senhoras pela escuta desta mensagem. Quem escreveu essa carta foi o padre Leonardo Dalosto, redator, e o padre Leonardo Inácio Pereira, vigário-geral e coordenador de pastoral da Diocese de Caxias do Sul. Muito obrigado por esta oportunidade. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Então, padre Johnny Fachinelli, agradecemos a tua explanação e é importante, sim, que nós também estejamos inteirados, né, nessas propostas de todos os membros e todos os entes que chegam, né, e representam a nossa sociedade. Eu convido o senhor, então, a sentar aqui, ao meu lado, para que, posteriormente, eu passe a palavra aos vereadores, se algum quiser fazer algum questionamento. Então, agradecemos a sua explanação e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. A palavra está com o vereador Argídio Schmidt. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Queria cumprimentar também o Antoninho Tonin, que esteve falando sobre o Quatrilho, o Adamati, nossos assessores, funcionários da casa, o Benac, o Jairo. Cumprimentar também a esposa do nosso vereador Joel Correia, com seus filhos. Padre, eu não vou fazer perguntas, eu vou explanar, falar um pouco do conhecimento e da nossa amizade que tivemos nos anos ali na nossa paróquia Jesus Bom Pastor. O senhor veio de Caxias, lá da Diocese de Caxias, trabalhou conosco em torno dos 3 anos, né? 3 anos na nossa paróquia, Jesus Bom Pastor, com 10 comunidades para cuidar, e hoje está no santuário. Eu quero dar os parabéns ao senhor pela explanação que o senhor deu sobre a campanha da fraternidade e que continue sendo esse padre dedicado, esforçado, junto a toda a nossa comunidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Argídio. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Cervini. Eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o padre aqui, Fachinelli, mas principalmente para a gente falar desse tema importante que é o meio ambiente, né? Eu acho que o problema ambiental não é o problema de leis. Leis existem de sobra. Aliás, o problema às vezes são as leis. Mas eu acredito que são as atitudes, né? E quando às vezes a gente trata esse tema, a gente fica imaginando o probleminha ali no quintal da nossa casa, ou às vezes lá na propriedade do pequeno agricultor, mas a situação é muito mais complexa, né? As grandes atitudes, elas dizem respeito ao grande mundo, né? E se essa é uma casa comum, não pode ser uma preocupação só dos pequenos a questão ambiental. Tem que ser uma preocupação das grandes nações também, né? Que me parece que as grandes nações não estão muito preocupadas com isso. Então, acho que esse é um tema que todos nós devemos debater. E sim, as pequenas ações, elas também importam muito. Quando a gente trata da separação do lixo, é uma atitude pequena, mas se cada um fizer a sua parte, ela resulta, sem dúvida, num grande feito. E quando a gente foca as políticas públicas também na orientação e na educação ambiental, por exemplo, ela traz bons resultados, principalmente quando se trata
da questão nas escolas. E eu acho que tem um espaço muito grande para a gente debater esse tema. E eu vejo um pouco longe o nosso município do debate desses temas. Não no sentido de ações de reação. Ações reativas até existem, mas ações preventivas eu acho que a gente tem que buscar mais. Eu acho que nesse sentido nós poderíamos fazer muito mais. Então, parabéns por essa iniciativa de divulgar, parabéns à igreja por abordar esse tema ambiental, e creio que a parte política precisa fazer a sua parte também. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Severino. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarte. Senhor presidente, cumprimentar mais uma vez o padre Johnny, cumprimentar o colega vereador Argídio que fez o convite. Padre Johnny, acho que é um tema essencial e fundamental, tendo em vista tudo que o Rio Grande do Sul vivenciou, principalmente no último ano. Se isso não foi o suficiente para chamar a atenção das pessoas e principalmente dos governantes, não sensibiliza mais. A gente tem visto, cada dia que passa, que os recursos naturais eles são finitos e a quantidade de lixo que é produzida diariamente por todos os... Rose, por gentileza, vê que tá muito ruim aqui o som, tá com microfonia. O que acaba acontecendo? Então, os recursos são finitos e a produção de lixo ela tem gerado transtornos absurdos. E se a gente for pegar o histórico de Farroupilha, conversando com grupos, com entidades ligadas ao meio ambiente, a gente vai ver que nós temos sérios problemas de falta de execução de políticas públicas. Um exemplo mais crônico que qualquer pessoa pode passar lá e olhar é lá no aterro sanitário, onde que em questão de 10, 15 anos no máximo a gente não vai ter mais células para fazer o descarte do lixo, de tamanha montoeira, tamanha montanha. E lá, no mínimo, 80% do que está lá, depositado daquela forma, poderia ter sido reciclado. Então, nós estamos lançando na próxima semana, dia 13, às 16 horas, uma frente parlamentar em defesa da educação ambiental. E eu, inclusive, de antemão, quero convidar o senhor, convidar toda a comunidade, a Igreja Católica, enfim, toda a sociedade, todas as religiões, todos os grupos que quiserem participar. Então, eu acho que é um marco, um start que nós estaremos dando no parlamento nessa legislatura, porque nós precisamos caminhar junto. E quando eu conversei com todos os vereadores que serão contemplados, todos os partidos, convidei o governo, convidei as entidades da sociedade civil. Eu disse, a gente tem uma defasagem, mas aqui a gente vai trabalhar pontos pensando no presente e no futuro, sem uma queda de braço ou sem um cabo de guerra, porque nós estamos no esgotamento ambiental e precisam ações. E agora as ações elas transcendem ideologias, elas são necessárias. Então, parabenizar a igreja por esse tema importante e quero contar se o senhor puder participar, enfim, a igreja pudesse somar conosco e também pedir apoio para nos ajudar a multiplicar, porque nós vamos definir pautas, ações e vamos fazer, executar e depois que tiver que voltar atrás para corrigir o que não deu certo, porque é esse entendimento, né? Que nem o ensino. Ora a criança escreve, passa a borracha, escreve de novo, ensino e aprendizagem. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano. Com a palavra, o vereador Joel Corrêa. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite ao pessoal do Quatrilho, que está aqui hoje. Boa noite ao Damate, representando a imprensa. Mas gostaria de saudar especialmente hoje aqui a minha família, que veio nos prestigiar nesta noite. Minha esposa Ana Paula e os nossos filhos, o Henrique, a Isabela e o Rafael. Muito orgulho estar aqui hoje por vocês. Padre, um tema muito importante da campanha esse ano, relembrando um ano da nossa maior tragédia, né? Eu lembro que ano passado, neste mesmo dia, esses mesmos dias aqui que começaram o nosso mês, o dia 1º, eu estava trabalhando diretamente com isso lá dentro da prefeitura. Essas enchentes aí devastou muito o nosso interior, tivemos diversas estradas bloqueadas, então eu trabalhei diretamente com isso e eu vi o quanto a gente foi atingido aqui no município. Às vezes na área central, na área urbana, não deu uma dimensão do que realmente passou aqui no município.
mas foi muito, muito forte. Então, como eu vivenciei isso, eu imagino que as pessoas lá para a região de Taquari, para Porto Alegre, o que eles viveram sobre essa questão de chuvas, né? Então, é uma coisa muito importante que a igreja traz aqui, um tema muito importante. Padre, e assim como o senhor falou, então, né, hoje é um ano da maior tragédia climática no nosso estado. Qual a nossa obrigação de cuidado com o planeta na esfera ambiental, né? Esse é o meu questionamento aqui para o senhor, que a gente tem que trazer uma dúvida, mas é mais para parabenizar mesmo o senhor pela iniciativa de estar aqui hoje conversando com a gente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Joel. Mais algum vereador queira fazer uso da palavra? A palavra está com a vereadora Glaci Silvestrin. Primeiramente, quero parabenizar o padre Johnny, então, por ter trazido esse tema, né, que é muito importante, e dizer que essa preocupação que o senhor tem, eu trabalho em escola, eu sou servidora pública há 22 anos, padre, mas a maior parte do meu tempo eu trabalhei em escola. E eu posso dizer, sim, que esse tema a gente trabalha anualmente, todos os anos é levantado sempre esse tema, que é o cuidado com o meio ambiente e a separação do lixo também, para que as crianças possam levar para suas famílias a importância de em casa também separar esse lixo, né? E achei muito bonito da sua parte quando o senhor falou com humildade que muitas vezes nas próprias comunidades a gente não separa adequadamente como deveria ser feito, né? Então, o que eu posso te dizer não é uma pergunta, mas dizer assim que eu achei bonita a sua atitude da humildade de dizer que cada um de nós, sim, podemos melhorar cada dia mais. A gente não aprendeu tudo, não nasceu sabendo tudo, mas a gente pode melhorar cada dia mais, né? E dizer também que a separação do lixo, ela tem que partir das casas, das nossas casas, né? E depois a escola vai dar continuidade e a gente tem que ter esse tema como uma coisa que tem que ser diariamente. E não só falar bonito, mas fazer bonito, né? Porque não adianta a gente só vir falar do tema lixo, mas quando a gente não tem atitude de ter diariamente isso, né, padre? E o tema que o senhor levantou das comunidades, é importante que as comunidades também façam, né? Muito obrigada. Obrigado, vereadora Glaci. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, então eu passo a palavra ao senhor Jones Fachinelli, Adri, para que faça suas considerações finais. Não, só agradecer novamente e queria aqui recordar, acho que tem um pensamento quando era Papa São João Paulo II, ele reuniu todos os líderes em Assis das grandes igrejas e ele disse assim: não vamos brigar pelas diferenças, mas vamos nos unir naquilo que nós temos em comum. A sociedade, não precisa todo mundo torcer pelo mesmo time, nem ser do mesmo partido, mas a gente não precisa ser inimigo, né? Então vamos nos somar naquilo que nós temos em comum. Nós reconhecemos, inclusive ali no santuário também, nós mandamos fazer lixeiras novas para separar tudo direito, porque nós vimos que também que nós não estamos fazendo bem feita a nossa parte. Então naquilo que a gente tem que melhorar e crescer. Claro, tem pequenos gestos, depois precisamos conscientizar, né? Tem gente que não acredita, né? Que a natureza está cansada, que está sobrecarregada. Mas depois as respostas vêm, né? Tem uma expressão que diz, às vezes, no que não se aprende no amor, depois se aprende na dor, né? Então, somarmos a preocupação minha, eu porque eu sou coordenador da região aqui de Farroupilha. Tive 3 anos de mandato, fui reeleito novamente para mais 3 anos de mandato e a gente forma o conselho da diocese. Então, tem muitas coisas sendo feitas que a gente não vê. Então, a gente quer valorizar isso e incentivar, né, formarmos essa corrente juntos. Tem uma expressão que diz assim, às vezes faz mais barulho uma única árvore que cai que uma floresta inteira que cresce. E às vezes a gente sabe que faz mais, dá mais ibope, as catástrofes, aquilo que acontece. Mas tem muitas atitudes sendo feitas. Inclusive, eu não sabia, tem uma recicladora em Caxias que utiliza o óleo de cozinha usado para fabricar sabão e isso se torna uma fonte de renda. Então nós vamos nos somar com a diocese em Caxias, mas nós vamos depois nos somar aqui com os eventos que tem aqui a nível de município também. Então de minha parte era isso. Muito obrigado por esta oportunidade.
como é uma vez por mês que tem esse expediente, não deu para vir em abril por causa da correria, inclusive por uma coincidência, né? 1 ano atrás nós estávamos, de repente, um pouco, acho, apavorados com aquilo que estava acontecendo e, de repente, hoje nós viemos para dizer que há caminhos, que há espaço e há atitudes que nós podemos fazer e realizar. Obrigado. Então, obrigado pela sua explanação, Padre Jones Fachinelli, também aos colegas vereadores, né, pelas contribuições e questionamentos. Então, eu suspendo a sessão por 1 minuto para que nós desfaçamos a mesa e, posteriormente, retornaremos à sessão. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha.